Você já se perguntou como será enfrentar a maior tribulação de todos os tempos? O que Jesus nos revelou sobre esse período sombrio e como podemos estar prontos para sobreviver espiritualmente a ele? Hoje vamos mergulhar nas palavras de Cristo sobre a grande tribulação e entender o que isso significa para a nossa fé nos últimos dias. Oremos. Querido Deus, ao nos reunirmos para estudar sobre esse tema, a grande tribulação, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça. Ajuda-nos a compreender as advertências de Jesus e a preparar nossos corações para enfrentar os desafios espirituais que estão por vir. Nos ajuda, ó Deus, nos dá entendimento para que possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao canal Para que Todos Saibam. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina. Essa é a lição 10. Os últimos dias é o título da semana. O verso para memorizar está em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27, que diz: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro, e o título de hoje, A Grande Tribulação. O autor da lição, Thomas Shepard, nos pede para lermos Marcos capítulo 13, verso 19. A que esse verso se refere? E aqui diz: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. O autor comenta o seguinte: Marcos 13, verso 14, com sua predição sobre o abominável da desolação, é uma espécie de ponto de apoio em torno do qual gira o capítulo. Basta você voltar à lição de terça-feira. Marcos 13, verso 19, também marca um ponto de transição, pois fala de uma grande tribulação que não teria igual desde a criação do mundo. Seria uma perseguição maior e mais extensa do que a que ocorreu na queda de Jerusalém. O tempo verbal de Marcos 13, verso 19, também muda para o futuro, apontando para eventos ainda mais distantes da época de Jesus. Assim como Marcos 13, verso 14, nos leva à profecia de Daniel 9, a grande perseguição descrita em Marcos 13, versos 19 a 23, remete às profecias de Daniel 7 e 8, que predizem que o poder do chifre pequeno perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo, conforme Daniel 7, 25. Esse período profético de 1260 dias simbólicos equivale a 1260 anos literais. Veja Números 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 6. Esse tempo se estendeu de 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, ano em que Napoleão enviou seu general para levar o Papa cativo. Durante esse período de 1260 anos, o poder do chifre pequeno perseguiu e matou aqueles que não concordavam com o seu sistema de governo eclesiástico. O autor prossegue com uma segunda pergunta: que esperança Deus oferece no tempo de perseguição e que advertência ele dá enquanto esse período chega ao fim? Para a resposta, vamos ler Marcos capítulo 13, versos 20 a 23, que diz o seguinte: E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cordeiro, ou eis ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito.
O autor comenta que Marcos, capítulo 13, verso 20, diz que a perseguição do povo de Deus teria seu tempo diminuído. A perseguição diminuiu após a Reforma Protestante. À medida que o poder do chifre pequeno diminuía, mais pessoas aderiram às reformas espirituais. Mas o poder do chifre pequeno aumentaria novamente, como vemos em Apocalipse 13. Jesus alertou sobre a ameaça dos falsos cristos e falsos profetas que surgiriam antes de ele voltar. Jesus advertiu seus seguidores para tomarem cuidado com eles. E o autor termina com a pergunta: quando Jesus advertiu sobre falsos cristos, a igreja mal havia começado, mas sua previsão surpreendente tem se cumprido. Isso aumenta sua confiança na Bíblia? Bem, eu espero que sim. Vamos ao que Ellen White comenta. O tempo de angústia como nunca houve, conforme está em Daniel 12, verso 1, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são indolentes demais para obter. Muitas situações acabam não sendo tão complicadas como se pensava que seriam, mas não será assim com relação à crise que está diante de nós. A mais vívida descrição não é capaz de expressar a magnitude daquela provação. A ira de Satanás aumenta à medida que seu tempo se abrevia, e sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Satanás terá poder sobre os que se submeterem a seu controle e mergulhará os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém na antiguidade. Durante o tempo de angústia, como nunca houve desde que existem nações, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Maranata, o Senhor logo vem, página 274. À medida que me era mostrada a condição da igreja e do mundo, e contemplei as terríveis cenas que estão bem diante de nós, fiquei alarmada com a perspectiva. E noite após noite, enquanto todos na casa estavam dormindo, escrevi as coisas que me foram dadas por Deus. Foram-me mostradas as heresias que vão surgir, as mentiras que prevalecerão, o poder de Satanás para obter milagres, os falsos cristos que surgirão, que enganarão a maior parte até mesmo do mundo religioso e que, se fosse possível, desencaminhariam os próprios eleitos. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 95. E ela continua: da destruição de Jerusalém, Cristo passou rapidamente ao maior evento, o último elo na corrente da história terrestre, que era a vinda do Filho de Deus em majestade e glória. Entre esses dois acontecimentos estavam abertos aos olhos de Cristo longos séculos de trevas, séculos que, para sua igreja, seriam marcados com sangue, lágrimas e agonia. Naquele momento, os discípulos não seriam capazes de suportar as visões dessas cenas. Por isso, Jesus mencionou-as rapidamente. Nesse tempo haverá grande tribulação, disse ele, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por mais de 1000 anos, perseguições como o mundo nunca antes havia presenciado ocorreriam aos seguidores de Cristo. Milhões e milhões de suas fiéis testemunhas seriam mortas. Se a mão de Deus não tivesse se estendido para preservar seu povo,
todos teriam morrido. Mas, por causa dos escolhidos, ele declarou: tais dias serão abreviados. O desejado de todas as nações, páginas 505 e 506. Para concluirmos, irmãos, a grande tribulação será um teste de fé como nenhum outro. Jesus nos advertiu sobre esse tempo para que possamos nos preparar espiritual e emocionalmente. Ellen White também adiciona que nós devemos buscar uma relação íntima e profunda com Deus, pois somente através de sua força e graça poderemos suportar o que está por vir. E eu tenho algumas perguntas para você deixar a resposta nos comentários. Você está espiritualmente preparado para enfrentar a grande tribulação? E se esse tempo chegasse amanhã, a sua fé seria forte o suficiente para resistir e esperar pela vinda gloriosa de Cristo? Mas a pergunta mais relevante que eu tenho para hoje é: será que é por minha causa e por sua causa que esses dias serão abreviados? Se você gostou desse vídeo, então curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Espero você amanhã. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.